Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo Pastor Jorge Reis, começando mais um domingo, começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM nesse domingo abençoado, dia 1º de setembro. É isso aí, queridos, começando mais um dia, começando mais um mês na presença do nosso Deus. Amém, queridos? E hoje nós vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa semana que passou, dos dias 26 a 30 de agosto, conforme está aparecendo aí na sua tela. Vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nesses dias aí, nessa semana que passou. Amém, queridos e queridas? Mas antes, eu vou pedir a nossa produção para liberar a nossa vinheta. Vai, produção! Graças a Deus. Então vamos lá, queridos, começando assim a nossa semana na segunda-feira, dia 26 de agosto, na meditação que recebeu o seguinte título: Quando Jesus chega, tudo muda. Vejamos o que Deus nos ensinou, o que nós aprendemos aí nesta segunda-feira. Vem com a gente. Queridos, depois de enfrentarem ventos e o mar revolto, os discípulos, juntamente com Jesus, chegaram ao outro lado, a terra de Genezaré, e finalmente estavam a salvos em terra firme. Amados, logo assim que chegaram àquela terra, vários enfermos foram levados ao encontro de Jesus, e eles pediam ao mestre que lhes permitisse ao menos tocar nas suas vestes, ao que Jesus permitiu. Queridos, todos os que tocaram foram curados. Louvado seja Deus! Jesus sabia que ele precisaria ir até aquela cidade, porque ali ele sabia que estariam várias pessoas necessitando do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. Amém, queridos? Jesus, queridos, ele chegou naquela cidade e mudou a vida daquelas pessoas, porque é exatamente assim que acontece, é assim que funciona. Quando Jesus chega, tudo muda. Amém, amados? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 26 de agosto, iniciando assim a nossa semana. Passemos então, queridos, para terça-feira, dia 27 de agosto, na meditação que recebeu o seguinte título: Desconhecidos ilustres. Os enfermos foram levados até Jesus, obviamente, conduzidos por outras pessoas. Mas a Bíblia não nos dá nenhuma informação sobre estas pessoas. Nós não sabemos nada, seus nomes, suas idades, enfim, absolutamente nada sobre eles. Amados, nós fomos chamados exatamente para isso, para levarmos pessoas a Jesus, conduzirmos até ele os doentes, para que os doentes sejam por ele curados. Tá bom, queridos? E sem nos preocuparmos se nós seremos vistos, notados, percebidos, recompensados, reconhecidos. Consegue entender? Porque, queridos, quando nós somos de fato servos, instrumentos de Deus, ainda que nós sejamos desconhecidos aqui na terra, você pode ter certeza de uma coisa: nós seremos ilustres, conhecidos lá no céu. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 27 de agosto. E na quarta-feira, queridos, dia 28 de agosto, na meditação que recebeu o seguinte título: O que ouvimos pode dar início a um milagre. Aquelas pessoas que foram curadas, elas receberam esse milagre de Jesus, porque elas pediram para tocar nas vestes dele, ele permitiu, e ao tocarem, foram curadas. Olha só que maravilha! O texto não nos dá essa informação, mas muito provavelmente aquelas pessoas pediram para tocar nas vestes de Jesus porque já tinham ouvido falar da mulher que sofria com uma hemorragia por 12 anos e foi curada apenas tocando nas vestes do Mestre. Sabe o que nós podemos aprender aqui, queridos? O quanto aquilo que ouvimos pode ser determinante nas nossas vidas, para o bem, mas também para o mal. Amém?
Porque pode ser que ter ouvido falar daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada de uma enfermidade de 12 anos, pode ser que ter ouvido essa história tenha despertado nos corações daquelas pessoas esperança. Aquelas pessoas creram que se Jesus operou na vida daquela mulher, poderia operar na vida delas também. O que de fato aconteceu, queridos? Consegue perceber como o que ouvimos pode fazer toda a diferença nas nossas vidas? De fato, o que ouvimos pode dar início a um milagre. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 28 de agosto. Passemos então para quinta-feira, meus amados, quinta-feira, dia 29 de agosto, na meditação intitulada de Como está a nossa fé? Como nós já falamos, queridos, aquelas pessoas pediram a Jesus que os permitisse apenas tocar em suas vestes. Sabe por quê? Porque elas acreditavam firmemente que se apenas tocassem nas vestes do Mestre, seriam curadas. O que de fato aconteceu. Queridos, aquelas pessoas não tiveram dúvidas, estavam certas de que o simples toque na roupa do Mestre já seria o suficiente para curá-las. E nossa fé? Como está? Nós cremos verdadeiramente que Jesus tem poder para nos dar vitória diante de toda e qualquer batalha? Cremos de fato que Ele tem poder para nos curar de toda e qualquer enfermidade? Amados, como está a nossa fé? Essa foi a nossa meditação que aprendemos na quinta-feira, dia 29 de agosto. Passemos então, amados, para a nossa meditação de sexta-feira, dia 30 de agosto, na meditação que recebeu o seguinte título: Cuidado com o espírito dos fariseus. Queridos, alguns fariseus foram de Jerusalém até onde Jesus estava e o questionaram, alegando, afirmando que os discípulos de Jesus, eles comiam sem lavar as mãos, transgredindo assim a tradição dos anciãos. Amados, infelizmente os motivos que os levaram até Jesus não foram nada nobres. Na verdade, eles estavam buscando uma falha em Jesus ou nos seus discípulos. Sabe aquelas pessoas que são incapazes de perceber, de notar os acertos, ainda que eles sejam muitos? Em contrapartida, ficam o tempo todo buscando uma falha, algo errado, para poderem criticar? Conhece alguém assim? Pois é, são pessoas dominadas pelo mesmo espírito que dominava aqueles fariseus. Consegue entender? Amados, presta muito bem atenção. Se nós, qualquer um de nós, não vigiarmos, nós também podemos ser acometidos por esse mesmo espírito. Até porque, queridos, nós, eu e você, nós temos essa tendência, a tendência de não repararmos nos acertos, nas qualidades, ainda que elas sejam grandes. Sabe como é que é? Agora, temos uma facilidade tremenda de notar as falhas, os erros, por menores que eles sejam. Não é verdade, queridos? Por isso, queridos, nós devemos tomar todo cuidado e vigiar em todo tempo. Toma muito cuidado, amados, com o espírito dos fariseus. Tá bom, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de sexta-feira, 30 de agosto, encerrando assim a nossa semana. E assim, meus amados, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, e hoje nós relembramos um pouquinho do que nós aprendemos dos dias 26 ao dia 30 de agosto, conforme está aparecendo aí na sua tela, e o nosso desejo é que Deus tenha falado ao teu coração, te abençoado nessa semana que passou aí através destas meditações, e principalmente despertado em você um desejo maior de ler, de mergulhar, de meditar, de estudar a palavra. Tá bom, queridos e queridas? Estamos terminando, mas antes eu queria convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha aí e vamos falar com o nosso papai. Vamos orar, queridos? Nossa produção vai liberar aquele fundo musical abençoado. Isso aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um domingo, obrigado por mais uma semana de meditação, obrigado por tantas lições, tantos ensinamentos
preciosos. Nós te louvamos, Paizinho, e te entregamos a vida de cada um desses amados que meditaram conosco durante toda essa semana que passou. Paizinho, toma em tuas mãos cada um dos teus filhos, esses que participam conosco agora, assistem esse resumo. Meu Deus, eu não sei como está o coração do teu filho, da tua filha, mas o Senhor sabe. Quem sabe abatido, entristecido, magoado, angustiado, ansioso, preocupado. Paizinho, entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, abrindo portas de emprego, manifestando o teu poder de cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma, enfim, Paizinho, concedendo a tua bênção e a tua vitória diante de cada luta, de cada batalha, de cada desafio. Te entregamos a semana, Senhor Deus, que se inicia, te entregamos esse mês de setembro, Senhor Deus, certos de que Tu estarás conosco, nos abençoando em todo o tempo. É em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E permitindo nosso Deus, queridos, domingo que vem nós voltaremos. Semana que vem teremos mais uma semana de meditação na palavra do nosso papai. Amanhã, bem cedinho, permitindo o nosso Deus, vai estar chegando uma meditação aí fresquinha no seu aparelho celular. Tá bom, queridos e queridas? E amados, não deixe de visitar as nossas redes sociais, não deixe de compartilhar todo o nosso conteúdo que você recebe do Ministério PSM. Compartilhe, mas compartilhe à vontade. E não deixe de se inscrever, no nosso canal, tá bom, queridos? Porque como temos falado aqui, o nosso alvo é chegar a 1000 inscritos até o final desse ano. Estamos com um pouco mais de 500, tá bom? Então tem uma caminhada grande, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória e eu conto com a sua ajuda para isso também, tá bom, queridos e queridas? Então nos ajude, amém? Que você tenha aí um domingo maravilhoso e uma semana aí que se inicia abençoada. Permitindo o nosso Deus, domingo que vem nós voltaremos, tá bom? Receba, um abraço, um beijo carinhoso e respeitoso do pastor Jorge Reis no seu coração. Tá bom, queridos e queridas? Deus te abençoe. Ministério PSM, meditando na palavra, abençoando vidas.